Na nossa jornada rumo ao milagre, temos que fazer que nem Jesus e selecionar quem vai andar conosco, quem vai participar daquilo que Deus vai fazer. A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o Devocional da Manhã. O tema do nosso devocional de hoje é Não Precisa de Plateia. A mensagem encontra-se em Lucas capítulo 8, versículo 51. Deixa seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Nos comentários você tem a liberdade de deixar o seu pedido de oração, que ao final do vídeo eu vou orar por você. A palavra de Deus diz assim: Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Jesus, ele tinha sua identidade firmada, ele sabia quem ele era e ele não precisava estar provando nada para ninguém. No momento de que precisava haver plateia, ele permitia a plateia, e no momento que não, ele simplesmente não permitia, porque ele tinha um plano e um propósito específico em toda ocasião, e nós precisamos ter sabedoria para saber o que compartilhar ou não com os outros, com quem andar ou não. Você percebe que os discípulos mais chegados a Jesus era Pedro, João e Tiago, viveu coisas que os outros não viveram. Jesus, ele tinha um relacionamento mais íntimo e estreitava o seu relacionamento com esses discípulos. E a gente precisa entender que não precisa estar conosco para vivenciar o milagre quem já desacreditou daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, a pessoa que só nos coloca para baixo, que só nos quer tirar do propósito de Deus. A gente não precisa provar nada para ninguém. De que forma seremos justificados? Pelo cumprimento da promessa. As bênçãos te seguirão, as pessoas vão ver aquilo que Deus vai fazer, mas muitas vezes, por você insistir em manter a tua mesa, pessoas que já deveriam ter saído, você não tem vivido aquilo que Deus tem para você, porque ao invés de você ser elevado, você está sendo prejudicado, porque a própria palavra de Deus diz: anda com sábios e será sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Então, por não saber selecionar com que andar, sofremos aflições. Tem coisas que Deus ele vai nos tratar lá no lugar onde a gente não queria estar, para depois nos levar a viver o propósito. A gente percebe isso na vida de José. José, ele passou um tempo na prisão. Quanto Deus usava José, mas ele estava lá escondido. Quando chegou o tempo, Deus fez o nome de José afamado. A gente vê que Moisés, ele passou ali 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro, e depois que Deus chamou Moisés para viver o plano e o propósito que Deus tinha a realizar através da vida de Moisés. Mas o grande problema é que às vezes a gente não sabe usar desse tempo de anonimato, usar desse tempo de tratamento para ser moldado pelo Senhor, para viver aquilo que Deus tem para nós. E acaba que a gente nunca sai do tempo do tratamento. Por quê? Porque a gente não coopera com Deus. Porque a gente quer viver logo a promessa, mas nós primeiro, antes de vivermos, seremos preparados para viver. A gente precisa entender o momento e o tempo que estamos passando e entender que muitas vezes a caminhada para o céu ela é solitária mesmo, e que tem muitas pessoas que vão ter que sair do nosso ciclo de amizade, da nossa convivência, porque já não contribuem mais para o propósito de Deus na nossa vida. Tem momentos que você vai ter que partir sozinho, como foi com Abraão e Ló. Ele entendeu que tinha momentos que ele ia ter que deixar o sobrinho, que era coisa que ele não queria. Deus já tinha orientado: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele leva Ló, mas chega um momento que não dá para seguir junto. Às vezes a gente insiste em certas amizades, em certos ambientes, em certos meios, aos quais Deus já nos mandou sair, já nos mandou tirar. Jesus poderia ter deixado toda aquela multidão e realizar o milagre, mas não era o propósito de Deus. Ninguém precisa estar na tua casa, sentando na tua mesa para ver o que Deus vai fazer, não. Ouvirão e testificarão, porque as bênçãos te seguirão. Então você não precisa insistir em algo, em alguém, em relacionamentos que Deus já disse que não é para você estar. Eu lembro que uma certa vez eu estudava em uma escola e Deus me orientou a sair de um meio, mas era tão legal aquele meio, eu gostava das conversas, eu não entendia o porquê, mas foi a orientação de Deus. Então eu pensei: meu Deus, de que forma eu vou me
sem, que às vezes a gente fica pensando, né, como é que eu não vou ferir as pessoas? Mas existem as estratégias certas. E ali eu fui me afastando e percebi que não era de bom tom eu estar ali naquele ambiente. E nós precisamos obedecer a Deus e entender o tempo dele, porque senão a gente pode se prejudicar, senão a gente pode ser afligido por causa das companhias tolas as quais nós temos deixado assentar na nossa mesa, as quais nós insistimos em ficar. Tem pessoas que muitas vezes vêm à nossa casa com conversas que escarnecem o nome do Senhor e a gente meio sem jeito, né? A gente não consegue sair, acabamos pecando, acabamos magoando a Deus. Às vezes a gente prefere magoar a Deus do que magoar um homem. Vamos refletir sobre as coisas que temos evitado fazer. Jesus poderia dizer, não vou constranger essas pessoas. Não importa quem você vai constranger para agradar a Jesus. Faz o que ele está mandando, porque ele sabe o que é melhor para você. Ele vê o que você não vê. Ele sabia a intenção do coração daquela multidão. Ele sabia os burburinhos que havia na multidão. Deus sabe de coisas que você não sabe. Deus ouve coisas que você não ouve. Deus vê coisas que você não tem visto. Siga as orientações de Deus. E quando Ele disser já deu, obedeça, porque Ele tem sempre o melhor para você. E todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que você não entenda o propósito de Deus nisso, Ele sabe o que está fazendo. Amém. Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para enxergar quem deve ou não deve continuar. E se nós também, Deus, somos esta pessoa que tem prejudicado o chamado de alguém, nos dá visão espiritual, Senhor, e nos dá discernimento para que possamos seguir orientados pela tua palavra, para podermos viver os teus projetos. Pai, visita cada pedido de oração nos comentários nesta manhã. Visita cada lar, cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.